Hello, guys! E aí, como estão todos? Espero que estejam bem. A gente está aqui na nossa English Activity, semana 4, e nós vamos hoje estudar um novo conteúdo. Então, do you know me? Look at some information about me. O que será que a gente está falando aqui, né? Você me conhece? Observe algumas informações sobre mim. Vamos ver. Olha lá primeiro, ó. After I turned 18, I lived in Paris. Então, depois que eu fiz 18 anos, eu morei, né? Tá lá marcadinho lived. Lived é o passado de live, né? Então, quando eu fiz 18, eu morei em Paris. Quem será essa pessoa? Alguma ideia? In 1909, I designed the monoplane. Então, em 1909, eu projetei o monomotor. Alguma ideia de quem seja? Querem pensar um pouco mais? Ou posso revelar? So, let's see. Santos Dumont, the father of flight. Essas informações são sobre ele. O que elas têm em comum? Elas são informações que estão no passado. Você percebeu que as terminações dos verbos em destaque, como lived e designed, né? Eles terminavam ambos, né, em ed, né? Os verbos em destaque estão no passado, um tempo verbal chamado simple past, que em português pode ser pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Para fazer o passado dos verbos é necessário saber algumas informações. Veja algumas delas, né? Os verbos regulares, que terminam em y, né, precedido de consoante, você troca o y por ied. Então, se for o verbo study, fica studied. O verbo carry, que é o verbo carregar, né? Carried. Mas se os verbos terminarem em CVC, né? Consoante, vogal, consoante, aí você dobra a última consoante e acrescenta ed, como plan, aí fica planned, com 2 N's, né? Porque você acrescenta uma letra a mais no final dessa palavra por conta do som, para ele ficar mais fácil de ser pronunciado. A mesma coisa com o verbo stop, né? Que também termina em consoante, vogal, consoante. E quando você coloca ele no passado, ele fica com 2 P's, fica stopped. Terceira regra, nas demais terminações apenas acrescentamos ed. E na maioria das palavras, dos verbos, a gente só vai acrescentar ed. A minoria que a gente vai precisar daquelas regras anteriores, né? Então, open fica opened, que é o verbo abrir, fica aberto. Happen fica happened, que é o verbo acontecer. A maioria dos verbos em inglês faz o passado na forma regular, né? Os cognatos de origem latina, forma semelhante a um dos verbos em português, eles são regulares. Por exemplo, o educate fica educated, o construct fica constructed. Vamos praticar? Então, como ficaria esses verbos aí no passado? Então, você tem o verbo cry, que é chorar, o verbo plan, que é planejar, o verbo arrive, que é chegar, o verbo visit, que é visitar, o verbo create, que é criar. Então, que palavra você colocaria para completar a primeira frase? Do you believe God, the universe? Você acredita que Deus, o universo? Qual você colocaria? Você colocaria cry, plan, arrive, visit ou create? No caso, você vai colocar... Você acredita que Deus criou o universo? Só que não vai ser create, vai ser a forma dele no passado, created. Do you believe God created the universe? Segunda frase, they home very late last night. Eles, né, ou elas, casa muito tarde na noite passada. E aí, qual é o melhor? Cry, plan, arrive ou visit?
O melhor é arrive, né? E em casa você chega em casa. Eles ou elas chegaram em casa muito tarde na noite passada. E aí a gente coloca arrived. They arrived home very late last night. Vamos para a terceira. We that museum of art again last month. Nós, aquele museu de arte, novamente no mês passado. Qual o melhor verbo? Cry, plan ou visit? O melhor verbo é visit. We visited that museum of art again last month. Nós visitamos aquele museu de arte novamente no mês passado. Agora vamos para a quarta. He like a baby yesterday. Ele como um bebê ontem. E aí, ele fez como? O que como um bebê? Ele fez o quê? Chorou ou planejou? Ah, claro que ele chorou como um bebê, né? He cried like a baby yesterday. Ele chorou como um bebê ontem. Aí você vê que aqui se aplica aquela regra do Y, né? Que você retira o Y e acrescenta IED para fazer o passado de verbos que terminam em Y precedidos de consoante, como é o verbo chorar, que é cry. Então, he cried like a baby yesterday. Agora vamos para a quinta. The South Africans, claro, planejaram, né? For the World Cup. So, the South African planned for the World Cup. Os sul-africanos planejaram para a Copa do Mundo. The South African planned for the World Cup. Olha só, vocês conhecem essa moça? Ela se chamava Amy. Amy Jade Winehouse, mais conhecida como Amy Winehouse. Amy Jade Winehouse was born in Southgate, London. She was an English singer and composer. She became famous due to her singular hairstyle and powerful voice. Aí vocês percebem que aqui está sublinhado todos os verbos no passado, né? Então aqui você tem o was, né? Como ela já é falecida, então ela was born, ela nasceu, que é o verbo to be born, né? Was born, nasceu. Ela era uma cantora, ela se tornou famosa. Então a Amy Winehouse ela nasceu em Southgate, Londres, né? Ela era uma cantora e compositora, ela se tornou famosa por quê? Né? Por causa do seu hairstyle singular, né? Do seu estilo de pentear o cabelo que era singular, e sua powerful voice, a sua voz poderosa. Amy had interest in jazz, soul and R&B. She got #1 at Billboard charts when she sang the songs Rehab, Back to Black and You Know I'm No Good. Então, a Amy tinha interesse no jazz, no soul, no R&B, que é Rhythm and Blues, né? E ela ela conseguiu o seu #1 no Billboard Charts, né? Então, a música dela ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso, quando ela cantou essas músicas aqui, ó, Rehab, Back to Black e You Know I'm No Good. Amy Winehouse wrote most part of her songs and showed to the world how drugs and alcohol can be dangerous to our lives. Então a Amy ela wrote, né? Most part of her songs, ela escreveu uma maior parte de suas músicas e ela mostrou ao mundo como as drogas e o álcool podem ser perigosos para a nossa vida. A forma negativa e interrogativa do simple past com os verbos regulares é formada usando o did. Então, na frase negativa, você coloca o sujeito mais o did e o not, que pode ser didn't, né? E o verbo. E na sentença interrogativa, você coloca o did na frente do sujeito, depois o verbo e o restante da frase. Olha aqui.
Então, a forma completa, você tem o did e o not separado. Por exemplo, I did not speak to Mark. Eu não falei com o Mark. You did not go yesterday. Você não foi ontem. She did not swim at Janga. Ela não nadou na Janga. He did not steal Julia. Ele não roubou a Julia. We did not sleep well yesterday. Nós não dormimos bem ontem. E se você quiser fazer a maneira do auxiliar com o not contraído, né, da maneira mais curta, aí as frases ficam dessa maneira. Sendo que diferencia, porque aqui está no inglês mais formal e aqui... Outra diferença é que aqui você vê um inglês bem mais formal e aqui mais informal, por conta da contração do did com o not. E nas interrogativas você faz dessa forma, você coloca o did, depois o sujeito, o verbo e o complemento. Did I speak yesterday? Eu falei ontem. Did you swim yesterday? Você nadou ontem. Did he buy the book? Ele comprou o livro. Did she pay Julia's money? Ele pagou o dinheiro do Júlio. Did we sleep well? Nós dormimos bem. Did you give them the gifts? Você deu para eles os presentes? Did they fly? Eles voaram? E na hora de responder, vai ser yes, mas o sujeito que pode ser I, you, he, she, it, we ou they, did. Por exemplo, did I speak yesterday? Yes, you did. Did you swim yesterday? Yes, I swam. Yes, I did. Did he buy the book? Yes, he did. Did she pay Julius money? Yes, she did. Did we sleep well? Yes, we did. Did you give them the gift? Yes, I did. Did they fly? Yes, they did. Então é assim que você responde. Você olha qual é o sujeito da pergunta e aí você responde colocando o sujeito referente de acordo com a pergunta. E se a resposta for não, você vai falar no, mais um desses aqui do sujeito, did not ou didn't, né? Pode ser também didn't. E aí vocês têm esse homework, que é uma interpretação do texto sobre Van Gogh. E ele está disponível nesse formulário. Eu vou clicar aqui para abrir para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o formulário dessa semana. Então, vocês vão ver lá English Activity terceiro ano, atividade referente ao Simple Past. Vocês vão colocar o nome de vocês, marcar a turma. E aí vocês vão ter um texto aqui sobre o Vincent Van Gogh, né? O pintor Van Gogh. Viveu entre 1853 e 1890. Aí vocês vão ler esse texto aqui, que foi retirado do site biography.com, né? E vocês vão responder algumas perguntinhas. Para isso, vocês vão fazer uma interpretação de texto. E esse texto, obviamente, está no passado. Mas o interesse aqui é que vocês compreendam o que esse texto quer dizer. Então, a primeira questão, marque a opção correta sobre a vida de Vincent Van Gogh. Aí vocês vão ler aqui várias frases. Então, qual dessas é verdadeira? Sobre as obras dele, qual dessas aqui, né? Apenas uma é verdadeira. E ele passou 10 anos da vida se dedicando à arte. E o que ele fez durante esse tempo? Então, vocês vão ler e vão ver qual dessas frases aqui são verdadeiras. São apenas 3 questões, então basta ler esse textinho aqui, pequenininho, sobre o Van Gogh e enviar para mim, certo? Vou ficar aguardando as respostas de vocês. Lembrando que essas atividades que vocês vão fazendo vão juntando pontos, né? Vai valer nota, sim. Então, façam e enviem para mim. Bom, dito isso, that's all, folks. Bye bye. See you next class.